Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o parnasianismo, a poesia parnasiana, que teve uma força muito grande no Brasil, sabe-se lá por quê, que é um movimento completamente distante da nossa cultura, mas que cresceu e foi relevante nesse período. O pré-modernismo, que vem logo na sequência, e o modernismo vai trazer críticas muito sérias aí ao parnasianismo, então é importante a gente conhecer esse período literário para poder avançar. Junto com ele a gente tem o realismo e o naturalismo, no mesmo contexto histórico, então não vou falar do contexto histórico do parnasianismo especial, e também o simbolismo. A convergência dessas quatro escolas literárias vai criar o período que vem logo na sequência, que é o período do pré-modernismo, que não é uma escola literária, é um período histórico, mas isso fica para a próxima aula. Acompanha comigo sobre a poesia parnasiana e o parnasianismo, em especial dos autores brasileiros. Se a gente for analisar a poesia parnasiana, a gente vai perceber que ela tem alguns traços que são incorporados lá do arcadismo, na verdade vem lá do classicismo também. É a ideia de se fazer uma literatura clássica, mas de alguma forma inovadora, baseando-se inclusive na mitologia greco-romana, assim como os arcadistas fizeram, só que desta vez tentando não focar na natureza, mas focar a arte em si, fazer uma arte, e esse é o grande lema da poesia parnasiana, a arte pela arte, uma poesia quase que de alienação, que não tem preocupação social nenhuma, mas ela é feita de alguma forma para valorizar apenas aquilo que é belo, no conceito parnasiano, do que é belo na verdade, aquilo que é estético, que é bem trabalhado, que é bem elaborado, enfim, que exige um certo exagero formal, um exagero no rigor da construção desses poemas. Basicamente, o parnasianismo é isso aí. Então, a gente pode entender o parnasianismo como a disciplina do bom gosto, claro, o bom gosto parnasiano, que é essa poesia, eu particularmente não gosto muito, que é essa poesia que ela é feita para ser bela, mas ela não precisa ter muito conteúdo, ela não precisa ter críticas sociais, ela não precisa ter denúncias, ela é feita para ser somente o que ela é. Ela é a arte em seu sentido próprio, literal, é a arte só para ter prazer estético, visual, sensorial, auditivo, que seja. Quais são os princípios parnasianos, então? A perfeição formal. Quanto mais perfeito, mais bem trabalhado, o ritmo, as rimas, o número de sílabas poéticas, a escansão, enfim, dos versos. Quanto mais rebuscado o vocabulário, mais precioso esse vocabulário, mais difícil, melhor para os poetas parnasianos. Como se a poesia fosse um trabalho que é feito como se fosse, inclusive, esse poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac, que já falo dele, que compara a ideia de um poeta parnasiano com o de um ourives, aquele que faz joias com pequeníssimos detalhes, né, que tece ali no ouro e enfim, nas pedras preciosas, que faz tudo de maneira muito bem detalhada. Então a gente vai ter uma opção por poesia descritiva, a gente vai ter um poema, eu vou ler ele hoje na aula, inclusive, chama Vaso Chinês, que é basicamente descrevendo um vaso, preocupação com a técnica, com ritmo, com rima, enfim, com todos os elementos formais da poesia, uma harmonização que é feita através do trabalho. Claro, isso vai se opor ao excesso sentimentalista do romantismo. Agora a gente vai ter uma poesia que vai ser extremamente materialista e não sentimentalista, vai tratar essencialmente daquilo que é palpável, tocado, que é matéria. Um resgate muito profundo da antiguidade clássica, de novo a mitologia inteira vai aparecer aí, os deuses do Olimpo, que seja. A gente vai ter a defesa então do que eu comentei no slide anterior, da arte pela arte, a arte como valor de si mesma. Basicamente o parnasianismo é isso. Quanto mais rebuscado e mais precioso o vocabulário, como eu também disse, melhor ainda. Quer dizer, a poesia tem que ser chique. Se ela não for chique, bem construída, difícil de ser lida, ela não vale para os poetas parnasianos. Então é uma poesia que exclui as classes sociais, é uma poesia elitizada, é uma poesia para um pequeno grupo muito restrito, a panelinha ali. Eu, sinceramente, acho terrível, mas a gente vai ler alguns poemas, conhecer os autores também, para você tecer a sua própria opinião a respeito da poesia parnasiana. Os autores mais importantes, e quando aparece em prova, geralmente é ele, que é o dos autores brasileiros, é claro, o Olavo Bilac, que é o principal poeta parnasiano, o exímio criador de sonetos. De certa forma, a preferência dos parnasianos o soneto, mas não é via de regra não, tá? Em alguns poemas revela sua preocupação com a forma, como todo parnasiano, e outros têm ali traços muito curtinhos aí do romantismo, ele faz uma misturinha, mas essencialmente é um parnasiano nato. Outro autor parnasiano brasileiro muito importante é o Raimundo Corrêa. Ele foi influenciado pelo romantismo ali lá do Fagundes Varela, que tem um barroco tardio, comentei em aulas anteriores, e o Casimiro de Abreu, que é o poeta da infância. Tem alguns traços simbolistas. Então, Raimundo Corrêa, a gente vai ver um poema dele nessa aula hoje ainda. Ele sobrenada aí por diversas escolas literárias, mas no fundo, ele tem traços parnasianos que são mais marcantes do que os outros. Eu diria que ele está entre o parnasianismo aí e o simbolismo e uma pitadinha aí num romantismo ufanista, vamos dizer assim, voltado para a saudade, tá?
tá? E por último, um poeta parnasiano que aparece bastante em avaliações também, mas menos do que o Olavo Bilac, inclusive ele é considerado pelo próprio Olavo Bilac como líder do parnasianismo brasileiro, é o Alberto de Oliveira. Foi o mais próximo aí do ideal parnasiano da arte pela arte. Ele é o parnasiano mais rigoroso, vamos dizer assim, mais fervoroso da própria poesia parnasiana que a gente teve aqui no Brasil. E claro, como todo parnasiano, influenciado pelo período Árcade também, principalmente o arcadismo estrangeiro. Vai ver algumas poesias já, continua acompanhando aí. Talvez seja esse um dos poemas mais famosos do Olavo Bilac, Profissão de Fé. Separei 2 trechinhos, o poema é bem grande, ele não é um soneto, e ele fala sobre o próprio trabalho do poeta parnasiano. Esse é o poema que mais aparece em avaliações, inclusive. Veja, invejo o ourives quando escrevo. Então, quer dizer, escrever é um ato de produzir uma joia preciosa. Imito o amor com que ele, em ouro alto relevo, faz de uma flor. Então, esse trabalho é minucioso. Imito-o, pois nem de Carrara a pedra firo. O alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzel. O cinzel que é essa ferramenta aí de trabalhar com joias preciosas, então escrever no papel é como talhar na pedra preciosa, é um trabalho minucioso, detalhado, recluso. Vive que eu viverei servindo teu culto, e obscuro tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício, esse ofício da forma, do estilo, da poesia. No altar, porém, se ainda é pequeno sacrifício, morra eu também. Olha como ele defende o estilo, a arte pela arte. Cara, eu também, sem esperança, porém tranquilo, indo ao caiar, vibrando a lança, em prol do estilo. Para conhecermos também Alberto de Oliveira. Veja, vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Então, um poema extremamente materialista. Ele está descrevendo esse vaso chinês. Viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzido entre um leque e o começo de um bordado. Então tem lá, né, um leque, um bordadozinho, tem esse vaso chinês em cima dele. Que no artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores em sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Então um tracinho romântico e tardio desse chinês que talhou esse vaso. Mas talvez por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. E a arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentiam não sei o que com aquele chin, de olhos cortados a feição de amêndoa. Então está descrevendo esse vaso aí que foi talhado por um artista chinês que estava apaixonado. Poesia extremamente materialista, que não tem engajamento nenhum, mas que tem um rigor formal muito bem construído. E por fim, para a gente conhecer também o Raimundo Corrêa, que tem traços mais diferenciados, comentei nos slides anteriores, veja, se a cólera que espuma a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto estampado. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Você consegue entender essa estrofe como ela é diferente dos outros parnasianos, dizendo que se a gente pudesse ver através das máscaras do rosto, uma coisa bem realista, né, do realismo. Ali tem aula aqui no canal. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Essas pessoas que a gente olha que vivem de aparências, mas que no fundo são tristes. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz reconte o inimigo, consigo invisível chaga cancerosa. Essa pessoa que parece estar alegre o tempo inteiro, na verdade ela tem um mal profundo. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosas. Uma pessoa que vive ali só para parecer feliz, que é a única felicidade que esse indivíduo tem é parecer feliz para os outros. Tá aí mal secreto, esse mal que é íntimo aí do Raimundo Corrêa. Traços muito fortes aí do romantismo, mas com um rigor formal muito mais parnasiano. É uma mistura de tudo. É mais fácil identificar poemas parnasianos do Olavo Bilac, que é aquele que mais aparece, como eu comentei, em avaliações. Sobre a poesia parnasiana é somente isso, dá para ter uma noção geral bem rapidinho dela. É importante que você tente fazer exercício, na internet está cheio deles, para treinar, enfim, e ver se você vai ter alguma dúvida em relação a essas poesias. As questões de poesia parnasiana não são muito fáceis, mas é com um pouco de prática ali, rapidinho, tá acertando tudo, porque a temática não varia muito, é sempre essa coisa de arte pela arte, rigor formal, enfim, o exagero, o rebuscamento, a harmonização das coisas. Agora a gente vai para a próxima aula de literatura, que é sobre o simbolismo, que é um pouquinho mais difícil, as questões são difíceis pra caramba. Não perca então a próxima aula. E é claro, como sempre, bons estudos. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like. Até mais, valeu!